Olá pessoal, dando sequência, né, o indeferimento da petição inicial, ele é uma decisão, né, a cargo do juiz, e ele pode ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória ou ostentar a natureza jurídica de sentença. Isso a depender do respectivo caso concreto. Se a minha petição inicial, por exemplo, ela acumula pretensões, ela tem uma acumulação de pedidos, tá? O juiz ele pode indeferir a petição inicial no que se refere a uma daquelas pretensões, né? E aí ele está fazendo um indeferimento de uma pretensão específica, deduzida pela parte, e dará continuidade, tá, na respectiva petição no que se refere às demais pretensões existentes. E aí, neste caso específico, tá, este indeferimento, tá, ele é parcial. Consequentemente, ele tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Tá? Mas pode acontecer o juiz entender, né, que toda aquela pretensão se encontra prejudicada, né? Hipótese em que o indeferimento da petição inicial ele será integral, né? E sendo integral, esse indeferimento ele terá o status, a natureza jurídica de sentença. Tá? Isso traz uma grande relevância para nós, porque, sendo decisão interlocutória, tá? este processo, essa decisão, ela será atacada por ordem de um agravo em instrumento. Tá? E, não sendo uma decisão interlocutória, ostentando o status jurídico de sentença, tá? Este processo será desafiado por um recurso de apelação, ok? Então nós temos essa situação. Outra questão que para nós é bastante interessante, tá? É que o indeferimento da petição inicial ele somente ocorre em fase anterior à citação. Tá? Repare que nós vamos estar diante naquele momento em que o juiz ele recebe a sua petição inicial e logo no despacho inicial da petição, tá? Ele verifica que aquela petição não tem condições de regular prosseguimento, possui defeitos que impedem o seu regular prosseguimento e pronuncia-se sobre o seu indeferimento. Tá? Se o juiz recebe a petição inicial, ordena a citação do réu, a partir do momento em que a relação jurídica ela é construída dentro daquele processo, a partir do momento em que nós temos a relação jurídica já concretizada, caso o juiz, né, mediante ali uma indicação do réu na sua contestação, entenda que a petição inicial carece de alguns requisitos, possui defeitos, tá? Neste caso específico, não caberá mais o indeferimento da petição inicial. A petição ela já foi recebida, tá, pelo juízo. Neste caso, o juiz poderá sim extinguir o processo sem resolução de mérito, mas fundamentado em outras disposições do artigo 485 do CPC. Gostaria que vocês fizessem, nesse momento, um exercício. Tá? Peguem, por exemplo, as disposições que nós apresentamos para vocês
no material, né? Comparem, por exemplo, o artigo 330, tá? Parágrafo 1º da petição do Código de Processo Civil, tá? Artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e compare esse artigo, tá, com o artigo 485 do CPC. Se vocês fizerem uma comparação, vocês vão reparar que o artigo 485 ele estabelece que a petição inicial, né, que a sentença do juiz será extintiva do processo sem resolução do mérito quando ele indeferir a petição inicial, ok? E isso está no artigo 485, no seu inciso 1º. Mas vai observar, né, que o próprio artigo 485 ele estabelece outras hipóteses, tá, de extinção sem resolução do mérito, como, por exemplo, né, não forem atendidos pressupostos para o exercício do direito de ação, ok? E aí os pressupostos para o exercício do direito de ação, tá, são, dentre alguns, tá, a legitimidade da parte, tá, a respectiva interesse na causa, situações também, né, que ensejam o indeferimento da petição inicial. Então, repare, né, que o indeferimento da petição inicial ele é exclusivo do juiz, tá, para aquele momento de recebimento da petição inicial, naquela análise primária que é feita da petição inicial antes da citação do réu, ok? Se citado o réu, estabelecida a relação jurídica processual, não caberá mais indeferimento da petição inicial. A sentença poderá até ser extintiva de mérito sem resolução, né? Sem resolver o respectivo mérito da ação. Porém, o fundamento deverá ser diverso, tá? Diverso. Não caberá aqui o fundamento de indeferimento da petição inicial. Isso é relevante, tá? Porque se a ação ela é extinta antes de compor a relação jurídica processual, não há que se falar, no caso, né, na condenação da parte em pagar honorários sucumbenciais à parte, ao advogado da parte contrária, né, porque exatamente no momento em que essa sentença é prolatada, essa relação jurídica processual ainda não se fez formada, ela não foi efetivamente constituída, ok? Então fica essa dica aí. Gostaria, inclusive, que vocês fizessem esse exercício hermenêutico que pedi, né, de comparação do artigo 330 com o artigo 485 do processo civil, ok? E vamos analisar algumas hipóteses de indeferimento da petição inicial, tá? O artigo menciona que a inépcia é uma das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Artigo 330, né, parágrafo 1º, diz que a inépcia é para nós uma hipótese de indeferimento da petição inicial. E o parágrafo 1º, né, vem traduzindo para mim, né, o que é uma petição inepta. Quando a petição é inepta? A petição é inepta quando haver, né, uma ausência da causa de pedir. Reparem então, pessoal, uma regra de macete para nós aqui é que, analisando especificamente o parágrafo 1º do artigo 330, nós podemos entender que quando o legislador processual civil fala sobre inépcia da petição inicial, ele está se referindo aos pedidos que foram formulados na petição inicial. Há um defeito
né, no que se refere à pretensão deduzida na inicial, na formatação, na formulação dos pedidos, tá? Seja porque o pedido ele não preenche aquele requisito que nós chamamos de um pedido ser coerente, ou seja, há naquele pedido uma ausência de causa de pedir, né? Reparem lá que da leitura dos fatos eu não consigo extrair uma conclusão óbvia que é a minha pretensão. Isso muitas vezes decorre pela ausência da causa de pedir, né? Ou seja, eu formulo ali uma pretensão que é obscura, ela não é inteligível, né? Ou é muito difícil ali de se compreender toda essa estrutura. Tá? A causa de pedir, a boa redação, ela é uma exigência, inclusive, para o exercício do respectivo contraditório. Afinal, é muito difícil contestar aquilo que não se compreende, né? Aquilo que não pode ser interpretado. Ok? Aqui também, né, a questão do pedido ser indeterminado, né? O pedido ele não tem aquela característica específica, ele não recebe a sua qualificação pela qualidade, nem consegue ser dimensionado pela sua quantidade. Tá? O pedido ele é indeterminado e nessa hipótese, fugindo das hipóteses do artigo 324 do CPC, né, ele será indeferido por inépcia, ok? Quando a narração dos fatos não se decorrer, né, logicamente o pedido, nós estamos mencionando que o pedido ele deve ser coerente. E também, né, quando houverem formulações de pedido que são incompatíveis entre si, fora das hipóteses de cumulação imprópria. Né? Seria aquela petição inicial suicida, né? Em que um pedido aniquila, obviamente, né, o respectivo outro pedido formulado naquela petição. Repare, então, quando falamos em inépcia, né, falamos de problemas que estão na formulação do pedido feito naquela petição. Outra hipótese de indeferimento da petição inicial é quando reconhecemos a ilegitimidade da causa. Né? Essa ilegitimidade é nada mais, nada menos, né, do que a relação jurídica material que dá causa à propositura da petição. Né? Estamos dizendo que entre as partes interessadas houve uma relação de causalidade que vai fazer com que essas partes demandem em juízo o provimento jurisdicional. Né? Nessa condição, podemos dizer que a legitimidade da causa, ela se aplica tanto para o polo ativo quanto também para o polo passivo. Né? Ou seja, aquela relação está para quem em uma situação de vantagem, né, pode exigir de outrem em juízo que preste alguma obrigação ou que se abstenha a práticas de determinados fatos, né? E aí temos ali essa relação causal, né, entre uma parte e outra que lhes legitima estar em juízo. Toda vez que esta figura não estiver presente, teremos a ilegitimidade da parte para figurar naquela pretensão. E, por fim, teremos a falta de interesse processual. A falta de interesse processual, que para nós nada mais, nada menos que a reunião de dois requisitos específicos: a utilidade e a necessidade do processo.
Tá? A utilidade está em demonstrar que aquele processo é hábil a gerar o benefício esperado. E a necessidade é a óbvia necessidade aqui, né, de postular em juízo como forma de alcançar, né, aquilo que a gente obtém. Ou seja, as partes litigantes não conseguiram, por suas próprias forças, né, resolver o problema, o imbróglio ao que estão inseridos e necessitam do Poder Judiciário para dizer o direito sobre aquele caso concreto, sanando aquele litígio interessado. Né? Estamos falando aqui, então, existe dentro do juízo a pretensão resistida às oposições das partes que justificam, ante a impossibilidade de fazer, né, justiça pelas próprias forças, a demanda disso ao Poder Judiciário para que o direito, então, seja ali acolhido. Né? Por fim, nós temos aqui que o Código de Processo Civil estabelece também, como possibilidade de indeferimento da petição inicial, o não cumprimento das disposições do artigo 106 ou o não atendimento ao artigo 321. A disposição do artigo 106 determina que o advogado indique na petição inicial, né, o número da sua OAB, né, da sociedade de advogados qual participa e a indicação do endereço onde receberá eventuais intimações. Tá? Não cumprida essa determinação e intimado a fazê-lo, se no prazo de 5 dias não for suprida essa omissão, caberá o indeferimento da petição. Tá? E também estamos diante do artigo 321, que é quando o próprio juízo, né, identifica que aquela petição possui irregularidades sanáveis e determina a sua intimação para que no prazo de 15 dias o autor emende a petição inicial, né, para corrigir este vício também aqui sob pena de indeferimento. Ok? Senhores, nós fizemos uma parte final dessa aula número 8, né, que é apresentada para vocês, uma diferenciação entre pedidos e requerimentos. Tá? O pedido nada mais é do que o objeto da ação. Ele é a própria demanda, né? É aquela providência que o autor ele espera do Poder Judiciário solicitada como solução ali do problema jurídico que ele está levando à jurisdição. Né? O requerimento, por sua vez, ela é uma providência de ordem processual, ou seja, nós estamos falando daquilo que é necessário para o desenvolvimento regular do processo. Então, é correto requerer e não pedir a citação do réu, a concessão da gratuidade de justiça, a produção de certa prova, né? Determinação de uma diligência, o prosseguimento do processo, a expedição de cartas dentro deste processo. Por serem institutos distintos, é importante para indicar, né, o aperfeiçoamento da técnica que na redação da petição inicial eu saiba separar pedidos de requerimentos. Ok? Muito obrigado a todos. Nós encerramos aí todo o conteúdo da aula 8 e aguardo vocês, né, no nosso próximo encontro. Vamos aí, né, dar sequência às nossas aulas. Grande abraço a todos. Até mais. Bons estudos, bom proveito a todos aí. Grande abraço.